Bom, o Brasil é um país bastante tropical e, como tal, é conhecido pelo clima quente e altas temperaturas que tem se intensificado por causa do El Niño. E essas mudanças climáticas estão moldando o nosso ambiente de maneira cada vez mais evidente. O Instituto Nacional de Meteorologia, o INMET, já afirma que o fenômeno pode causar impactos significativos para a safra de 2024, além de, por exemplo, ter causado um prejuízo equivalente a 2 bilhões e meio de reais à agricultura paranaense já neste ano. As altas temperaturas podem facilmente induzir as lavouras do país a uma condição de estresse térmico, o que traz dificuldades para o desenvolvimento das plantas. Sobre esse assunto, nós vamos conversar agora ao vivo pela internet com o gerente técnico da Nitro, o Igor Sena. Igor, muito bom dia para você, prazer recebê-lo aqui no Bom Dia Produtor. Como é que a gente pode identificar quando uma planta já está com estresse térmico? Bom dia, Adriano. Bom dia a todos que nos assistem aí do canal do Boi. A planta, quando ela já está apresenta como já bem disse aí na reportagem, né? Ela já começa a apresentar sinais básicos, tanto no sistema radicular quanto no sistema de parte aérea, né? Ela vai se agravando, que chama no ponto, a gente chama na fisiologia de plantas, no ponto de murcha, né? Que é o ponto onde a planta já não consegue responder mais, né? Então, ela vai definhando, mostrando problemas especialmente ali na parte aérea, né? Encarquilhamento das plantas, amarelecimento, deficiências nutricionais, porque já não tem água suficiente para ser translocada e levada até as folhas, e isso vai agravando até, como eu comentei, o ponto de murcha, né? Já não tem mais o que fazer. Normalmente, no Mato Grosso, né, a gente está tendo muitos problemas e a gente faz o que? O replantio, ou seja, aquela soja que foi plantada, ela já não tem aquele vigor mais para ter o teto produtivo que a gente quer para aquela cultura, para aquela variedade. Então a gente tem que fazer o replantio, o que é muito problemático, né? Ô Igor, você citou aí que no caso da soja, mas tem alguma cultura que sofre mais com essa questão do estresse térmico? Sim, né? Em geral, nós temos, né, dois tipos de culturas, né? As culturas do tipo C4 e C3. Isso está relacionado à eficiência que ela tem, né, em fazer o uso da água, né? E normalmente as plantas do tipo C4 elas são mais sensíveis. Então, por exemplo, soja, feijão, geralmente leguminosas, aí vai ter vários problemas, né? O próprio milho, que é uma planta também bastante que vem depois, né? O próprio agrônomo Edson comentou ali no vídeo anterior, mostrando que vamos ter problemas também, né? Como ela tem um período ali de plantio ali muito restrito, qualquer atraso é problemático. Então, muitos produtores estão indo até para o algodão safra, como bem comentado, né? Por exemplo, o milho, além da soja, é uma cultura com bastante exigência em água e sofre muito com esses veranicos. Legal. E como o produtor pode amenizar o efeito dessa estiagem, dessas altas temperaturas, Igor? Muito bem, né? Dentre os vários fatores, Adriano, um bom manejo de plantio e pós-plantio é fundamental, né? O manejo de plantio ele se torna fundamental para que você tenha uma planta melhor desenvolvida, com melhor sanidade, um sistema radicular bem desenvolvido. E aí que entra, por exemplo, né, o uso dos bioinsumos, né? Por exemplo, para quem não sabe, né, o que são bioinsumos? Esse termo está muito em alta, né? É o uso de produtos biológicos, qualquer tipo de produto que você usa na agricultura que tem origem biológica, vírus, bactérias, fungos, né? E muito desses produtos, dos bioinsumos, eles têm a capacidade de melhorar o desenvolvimento radicular e de parte aérea da planta, ou seja, melhorando o estabelecimento dela para que ela consiga, obviamente, suportar aí os estresses causados pelo El Niño. Legal. E qual que é a faixa ideal de temperatura para a maioria das culturas, Igor? Então, Adriano, a faixa ideal, a gente tem os graus dia, né, que é o número de grau, o número de dias que as plantas precisam ali para se desenvolver, né? E isso está atrelado também à temperatura média que as plantas precisam. Normalmente ali as temperaturas em torno de 25 a 30 graus. E aí em momentos como esse, como é o Ninho, que você comentou muito, né, o que acontece? Acontece uma irregularidade tanto em chuvas, ou seja, por exemplo, no Centro-Oeste a gente tem espaçamento de chuvas veranicos muito tempo, com falta d'água, e um aumento da temperatura média, né, o que eleva muito a temperaturas para as plantas. E se na temperatura ambiente está, por exemplo, 35, 37 graus, imagina a temperatura no solo. Então esse que é o principal problema, né? A gente tem mais ou menos uma média que a temperatura ali na base do solo ela é entre 5 a 10 graus acima da temperatura ambiente. Então
o que acontece com isso, né? Você tem o que a gente chama de escaldadura, que é a morte mesmo da planta, aquela temperatura extremamente elevada no sistema radicular e na base da planta faz com que a planta morra. E aí, por isso que é tão importante usar aí produtos tanto de linha nutricional quanto de linha biológica, para que você consiga ter uma planta melhor enraizada e consiga suportar esse problema causado pelo El Niño. Legal. E essa planta que enfrenta uma fase mais crítica do estresse térmico, ela pode ser recuperada? Pode, Adriano. Normalmente não é fácil, geralmente quando você tem uma planta, como eu comentei lá no início, né, que ela já está indo ou já passou ali do ponto de murcha, é cada vez mais difícil. E aí, por mais que ela se recupere, ela ainda vai ter perdas muito significativas em produtividade. Então é por isso que a gente opta, né, não é uma medida muito drástica, por exemplo, você replantar, especialmente em áreas muito grandes. No Mato Grosso a gente está falando de mais ou menos em torno de 5% da área já teve replantio, o que é mais ou menos 500 mil hectares, né, dados do IMEA agora que eu vi na segunda-feira. Porém, sim, você consegue. Então, existem produtos, por exemplo, que são à base de aminoácidos, que dão uma carga nutricional ali para a planta mesmo com a estresse. Além disso, para não sofrer o estresse, é muito melhor você prevenir. O que é isso? Existem hoje vários produtos que você aplica no plantio, seja em TS ou suco de plantio, onde você dá ali para a planta micro-organismos que vão fazer ela tolerar melhor, para não ter que fazer o recuperação pós-estresse, né? É possível, mas é melhor que não seja feito. É melhor que seja feito no plantio, na forma preventiva, Adriano. Ô Igor, e o solo? É possível preparar esse solo para sofrer menos com essa questão do estresse térmico e não interferir também na questão da saúde da planta? Ótima pergunta, Adriano. Sem dúvida, sem dúvida. O solo ele é a base, né? O solo ele é a base de tudo, não só para a soja, mas para qualquer cultura que nós vamos cultivar. E hoje se fala muito em saúde do solo, né? Em qualidade de solo, que hoje a gente fala em saúde e resiliência. Então a gente não olha hoje mais só para a parte química do solo, né? Como se muito tempo passou, né? A gente não tinha tal conhecimento para que a gente conseguisse olhar. E hoje a gente olha muito para a biologia do solo. E a biologia do solo está muito relacionado à saúde da planta. Então sempre um solo mais equilibrado, um solo mais saudável. A gente tem usado até muito o termo solo resiliente. O que é isso? O solo resiliente é um solo que mesmo através de altos impactos, mesmo até o estresse térmico, por exemplo, né, altas temperaturas, ele ainda consegue suportar altas produtividades das plantas. E como é que você faz isso? Melhorando a microbiota do solo. Aumento de matéria orgânica, por exemplo, é uma baita ferramenta. Você faz isso através de uso de produtos biológicos, através de manejos produturais que aumentem a matéria orgânica, por exemplo, plantio direto, uso de palhada. Então, tem vários fatores que contribuem. E já afirmando, né, como você perguntou de forma muito mais direta, sim, a melhor qualidade do solo, quanto mais melhor, mais saudável, obviamente você vai ter plantas mais desenvolvidas que vão conseguir melhor suportar os estresses causados pelo El Niño e mais produtividade. Legal. Essas condições adversas que a gente está vivendo no clima, isso pode aumentar a ocorrência de pragas e doenças na lavoura? E como que o produtor pode se preparar, se precaver em relação a isso? Esse aí é um ponto de muita atenção, porque os estresses causados pelo El Niño, especialmente vamos falar mais do centro-oeste ali, né, que é onde você tem aumento de temperatura e menos chuva. Isso ocasiona aumento de doenças e pragas. Vou dar um exemplo, né, doenças de solo. A gente tem visto muito relatos, né, eu rodo bastante o Brasil aí, e a gente vê bastante relato de aumento de doenças, às vezes doenças que não normalmente ocorrem, mas a gente chama de doenças ocasionais, doenças de solo que estão relacionadas à temperatura seca e baixa umidade. Então, o que isso faz? O produtor tem que ficar mais atento e tem que estar melhor preparado, né, para suportar isso. Então, abrir mão, fazer uso de várias ferramentas do manejo integrado. Então, uso mesmo de produtos químicos, produtos biológicos, produtos nutricionais que façam a planta suportar esse ataque de pragas. Então, dá para trabalhar tanto na planta, fazendo a planta suportar o ataque de praga, através de produtos que ativam mecanismos de defesa, e, obviamente, também trabalhar muito bem o controle de pragas, especialmente de forma preventiva, né? Fazendo um bom monitoramento das lavouras, através da incidência, e começar o controle ali ainda em níveis baixos, para não deixar explodir as populações, e aí você vai ter problemas maiores para controlar. Muito legal. Tem alguma fase do ano em que o produtor deve aproveitar para fazer todo esse controle, preparar esse solo? Se preparar, né, preparar a sua cultura para essas condições adversas?
Tem sim, Adriano. Muitas das vezes a gente tem que fazer isso, às vezes, na entre safra, né? Eu gostei muito da fala ali do Edson, no vídeo anterior, onde ele comenta de opções que o produtor tem para se preparar. Ele falou de plantas de cobertura. É uma ótima ferramenta que você pode fazer uso, é uma das grandes preconizações do manejo integrado, né? Você fazer plantas de cobertura, você não deixar o solo exposto, isso vai de encontro a aumento de matéria orgânica, melhora da qualidade de saúde do solo, você vai recobrir ali, você não deixar banco de semente de plantas daninhas germinarem para que atrapalhe a sua cultura principal, e você investir mais em controle de plantas daninhas com herbicidas, e obviamente você já vai deixando ali uma boa biota, uma boa qualidade de solo, para que quando vem a cultura principal, né, você tenha um melhor desenvolvimento. Isso tem que ser feito ali na entre safra, né, no momento onde você não tem a cultura principal, especialmente antes.